Graças, paz, irmãos. Todas as vezes que chega essa época de Natal, né, a gente começa assim, quase que um debate no meio cristão, no meio evangélico, né, se o Natal é de Deus, se o Natal está na Bíblia, né, principalmente no nosso meio batista, né, a gente já deve ter escutado, né, muitas histórias, né, muitos argumentos a favor e contra o Natal. Principalmente nessa época, né? Mas a gente entende, né, quando a gente estuda a palavra, lê a palavra de Deus, que o Natal, embora não seja uma ordenança bíblica, a gente não pode também chamar o Natal de festa pagã. O Natal não é uma festa pagã, né? Porque ela foi instituída pela cristandade, né? Foram cristãos que instituíram o Natal, formataram, né, o Natal. Embora essa formatação final aí seja muito mais do comércio, né, comercial, não importa, mas foi instituída por cristãos, pela cristandade, tá? Para aquelas pessoas que se dizem cristãs, né? Não pelo paganismo, tá? Porque se fosse uma festa pagã, com certeza o homenageado aí não seria Jesus, né? Seria Baal, Moloque, Zeus, qualquer um desses deuses aí pagãos. Mas é Jesus. Mas o fato da gente, né, usar símbolos, os simbolismos, né, que tem no paganismo, isso aí não diz nada. Tá? Porque nós vimos, né, nós temos aí na nossa vida símbolos pagãos em todas as esferas, todas as áreas. Nota de dinheiro, né? Se a gente pegar o dólar, então, é todo cheio de simbolismo pagãos, né? Calendários. Né? As empresas, os símbolos de empresa, tudo pagão, tudo paganismo, porque é do mundo. Né? Então, esses símbolos pagãos lá, ocultistas, né? Sabe? Não é nada disso, não tem nada a ver com a gente estar cultuando, né, o paganismo, isso aí. Tá certo? Mas a pergunta, né? A pergunta que é central da nossa reflexão é: tem Natal na Bíblia? O Natal está na Bíblia? E a resposta é sim, tem. Porque a palavra Natal significa o nascimento de alguém, né? Portanto, todo personagem bíblico, ele nasceu uma data natalícia. Todos nós temos uma data natalícia. Cidade natal, né? País natal, de onde ele é nativo. Né? Então isso inclui o Natal, ou o nascimento. Né? Inclusive o nascimento de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo em carne para viver, morrer e ressuscitar como homem. O que não tem na Bíblia é a data do seu nascimento e nem a ordenança para celebrarmos o seu aniversário. Mas o cristão tem sim a ordenança para celebrarmos o seu aniversário de morte, a sua morte. Isso é feito sempre no primeiro dia da semana, tá? A maioria das denominações hoje, aí, organizada por homens, né, é uma vez por mês, tá? A nossa denominação, uma vez por mês. Nós celebramos com pão e suco de uva, né? Seria o vinho ali, representando o vinho, que representa o corpo morto de Jesus e o sangue derramado dele. Que lá em 1 Coríntios 11, 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a ordenança de Deus não é para celebrar o nascimento de Cristo, mas a morte de Cristo. É bem na nossa mente o sacrifício de Cristo por todos nós, por toda a humanidade. Mas hoje, nessa data aí especial, eu vou contar uma história, tá? É uma história de Natal, mas ela é diferente assim do que normalmente a gente está habituado. Tá? Então a gente tem que se preparar, porque é uma história diferente. Ela não tem estrelinhas cantantes, né? Pastorzinhos saltitantes, não é isso? Presépios, aquelas fadas, os doentes que ajudam lá o Papai Noel. A gente vai nesses shoppings, né? Grandes shoppings ou qualquer shopping,
Está lá aquele monte de duendezinho, né? Fadinha. Eu vou contar a verdadeira história do Natal. Tá? E era uma vez, há muito tempo, sem neve, sem dezembro, alguns homens sábios, né? E que a gente nem sabe se eram 3. Mas eles chegaram a Israel, vindos do Oriente, né? Para visitar a criança que tinha nascido para ser rei de Israel. E como eles ficaram sabendo disso, desse nascimento? Bem, foi Deus que revelou para ele, né? E usou uma estrela para guiá-los até o local onde estaria a criança. Muitos ateus, muita gente aí do mundo, diz que isso aí não era uma estrela, que era um cometa. Né? Mas eu não acredito, para mim era uma estrela. Porque eu nunca vi um cometa ficar parando, para em cima da casa, anda, para. E era o que acontecia ali para guiar aqueles sábios, né? Chamados também de magos, os 3 reis magos. Mas que na verdade nós não sabemos se eram 3. Muito bem. Quando eles chegaram em Jerusalém, esses sábios, eles descobriram que estavam com um probleminha ali, né? Na verdade era um problemão, né? Israel já tinha um rei, Herodes, né? E ele não queria nem um pouco descer do seu trono. E ele ficou assim muito perturbado quando soube ali, pelos sábios, que iria nascer um rei, né? Que estava nascendo um rei ali. Isso. E toda a população lá de Jerusalém viu isso e também ficaram perturbados, né? Porque outro rei iria tomar o lugar de Herodes. Pois é, ninguém ali queria Jesus. Porque o pessoal ali entendia que em time que está ganhando não se mexe. Né? Então eles queriam que continuasse daquela maneira, Herodes no trono. Né? E essa história a gente encontra lá nos evangelhos, principalmente em Mateus. Tá? E outros lugares também aparece. Né? Inclusive as pessoas de Jerusalém, eles estavam realmente pensando. E eles falaram, não queremos que esse reine sobre nós. Está em Lucas 19:14. Mas isso não é novidade nenhuma. Né? Nós sabemos, a gente sabe que qualquer pessoa já nasce sendo inimigo de Deus. E também de Cristo. E Romanos 5:10 já diz. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Herodes não queria e o povo também não queria que Jesus reinasse sobre ele. Mas vamos continuar nossa história, né? Então o rei Herodes mandou os principais sacerdotes, escribas ali do seu reino, né? Os teólogos, doutores ali da época, pesquisarem o que estava escrito nas profecias, lá dos antigos profetas de Israel. Né? E sabe o que eles acharam? Dizia assim, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Mateus 2:6. Aí o rei armou um plano, perguntou aos magos, né, que na verdade eram sábios ali, pessoas sábias, né, não magos como a gente conhece hoje aí. Quando foram que viram a estrela para poder calcular direitinho a data de nascimento do novo rei. E pediu que o avisassem quando encontrasse a criança. Herodes disse, né, que queria ir até lá e adorar o menino. Mas o que ele queria mesmo era matar esse menino. Então a gente percebe aqui que a história da paixão e morte de Cristo começou muito tempo atrás, muito tempo antes, né? A verdadeira história do Natal tem seu desfecho na cruz do Calvário. Então, finalmente, os sábios, guiados ali pela estrela, chegaram à casa onde estava o menino. É isso mesmo, casa. Né? E aí você vai se perguntar, ué, e a história da cocheira, da manjedoura, do burrinho, da vaquinha, do presépio, né? O cadê a gruta, né? Que tem assim algumas versões? Bem, Jesus nasceu mesmo num lugar humilde, sabemos disso. Provavelmente até numa cocheira. E o seu primeiro berço foi uma manjedoura. Isso nós sabemos. Mas por que aconteceu isso? Porque não havia lugar para ele, nenhuma estalagem. Está lá em Lucas 2:6.
na maioria dos corações das pessoas, hoje ainda está escrito: não há vaga para Jesus. E no seu? Às vezes eu estou até estragando aqui aquela ideia romântica, né, que a gente tem do presépio. Mas na verdade é que quando os sábios chegaram com seus presentes, José, Maria e Jesus já estavam numa casa. Maria deu a luz de Jesus ali, num ambiente, né, mais humilde, porque não tinha lugar para eles ficarem. Mas eles depois saíram dali e foram para uma casa. E Jesus, com certeza, já era bem crescidinho quando eles chegaram ali. Porque os sábios levaram muito tempo até chegar ali. Eles iam de cavalo, de camelo, né? Não tinha avião, não tinha trem, ônibus. Tá certo? Eles foram montados ali em alguns animais. Então, do nascimento de Jesus, da revelação de Deus, até a chegada deles lá na presença de Jesus, passou um tempo. É isso mesmo, passou um tempo. Jesus não estava recém-nascido numa manjedoura. Então o que Herodes fez? Quando os sábios não voltaram, que ele pediu para eles voltarem e contar aonde estava, né, o rei, o novo rei. Mas eles não voltaram. E ele ficou furioso. Herodes ficou furioso. Ele ficou tão furioso que mandou seus guardas lá em Belém para que matassem todo menino da cidade. Inclusive nos arredores, cidades vizinhas ali. Todo menino até 2 anos de idade tinha que ser morto. Né? Então naquela noite, aqueles meninos, aquelas crianças, eles não receberam a visita do Papai Noel com um saco de presente ali. Tá? Mas quem chegou lá, naquela noite, foram os soldados para matá-los. Espadas, né? Lanças. Então o verdadeiro Natal foi um infanticídio. Um extermínio em massa de crianças. Né? Crianças até 2 anos de idade. Mas enquanto isso, avisados por Deus, José e Maria fugiram para o Egito. Está nas Escrituras. Levaram o menino Jesus, que ele devia ter ali até uns 2 anos de idade. Então você já percebeu que o mundo daquela época não desejava nem um pouco Jesus. Nem Herodes, nem o povo, nem os sacerdotes, escribas, soldados. Não é isso? Ninguém queria. E são as mesmas classes de pessoas, governo, povo, religião, sábios e militares, que aparecem lá na cena de crucificação de Cristo. Nem o mundo, nem as pessoas mudaram. Desses 2000 anos até agora, o mundo não mudou. Continua dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19, 14. E continua sendo que a maioria das pessoas realmente diz para Jesus. Em nossa época, as pessoas continuam matando crianças. Às vezes até para garantir seu presente de Natal. Não querem filho, eles matam. Tá? Então Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma mó de azeite, de moinho, né? E se submergisse nas profundezas do mar. Mateus 18, de 2 a 6. É isso mesmo, né? Esse mundo não é nenhum parque de diversões. Nós não vivemos numa utopia aqui. Né? As pessoas não mudaram e elas não vão mudar. A menos, né, que elas venham e se convertam do seu mau caminho e se entreguem a Jesus. Entreguem sua vida para Jesus. Porque o evento mais importante da vida de Jesus a esse mundo não foi o seu nascimento, mas a sua morte. Nós cremos nisso. Ele morreu para que aqueles que creem nele pudessem nascer de novo. Um novo nascimento. Nascimento espiritual. Com o coração limpinho, né? Puro, do jeito que Deus gosta. Para isso, Jesus teve que pagar por nossos pecados na cruz, substituindo aqueles que o aceitam como Salvador.
Então, para morrermos uma vez só, nós temos que nascer duas vezes. Uma vez biologicamente aí para o mundo, carne, como carne, pessoa, para habitar nesse mundo. E pela segunda vez, morremos para o pecado. Então nós teremos apenas uma morte para poder viver eternamente ao lado de Cristo. Amém? Então, não é ficando bonzinho que a gente vai para o céu. Bem, talvez ganhe mais presente de Natal ficando bonzinho, né? É assim que a gente fala para os nossos filhos. Se ficar bonzinho, vai ganhar um presente. Mas nunca vamos ganhar a salvação eterna tentando fazer isso. Primeiro, porque a salvação é um presente de Deus, é grátis. Né? Porque Jesus já pagou o preço na cruz. Segundo, porque ninguém consegue ser bonzinho o suficiente. O padrão, essa régua de medida é o próprio Deus. Ninguém vai conseguir atingir esse nível, né, de bondade e de pureza, que é Deus. Então, para chegar lá, Deus salva e transforma aqueles que vão a Cristo. Como todos os seus defeitos, pecados, vícios, problemas, né? Ele sabe exatamente o que cada um está passando. Porque em João 3,16, a maioria já conhece, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Por ele, e quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,16 a 18. É evidente que não cabe ao cristão, nós, a mim aqui, são estraga-prazeres, né? Porque muitas pessoas realmente desfrutam da oportunidade de reunir a família, visitar amigos, né? Presentear. É isso? Aqui em casa mesmo, a gente faz assim uma festa, né? Uma confraternização que já virou até uma tradição familiar. Mas não é uma celebração religiosa, é uma celebração familiar aqui, né? Quando eu sei que alguém vai me presentear, eu também tenho o prazer de dar um presente. Certo? Esse ano eu ganhei muito mais presente do que eu pude dar. Né? Então a gente não vai recusar um presente, seria uma indelicadeza, né? E muito menos de retribuir se você puder. Não é isso? Como eu falei no início, tem esse lado comercial da coisa. E a gente não pode reclamar disso, né? Porque nessa época realmente o que movimenta o comércio, a maioria das pessoas acaba se beneficiando disso, trabalhando aí nas indústrias, lojas, comércio aí, ou mesmo nos serviços, não é isso? Bancário, um garçom, a manicure, né? Todos estão movimentando ali a economia, né, ao redor dessa festa aí, se beneficiando dessa festa. Então, se você quiser ser um radical, né, levar as coisas assim a ferro e fogo, vai ser difícil você não participar dessa festa, porque provavelmente você vai trabalhar em alguma atividade que está, né, contribuindo diretamente, né, para a manutenção dessa festa aí. Não adianta fugir para o campo, que se você produzir alguma coisa lá, ele vai chegar até a cidade para ser usado nas ceias, nas mesas, né, das ceias aí. Não é isso? Então na Bíblia a gente vê que as únicas ordenanças que tem ali é o batismo, né, que é feito uma vez na nossa vida, e a ceia do Senhor celebrada ali na Bíblia a cada primeiro dia da semana. E nós, hoje, né, na maioria das vezes, adotamos essa celebração uma vez por mês. Nós temos também outras celebrações cristãs, né, assim como o Natal. Tem a Páscoa, né? Isso são costumes culturais, ou então cópia de celebrações judaicas. Nós copiamos muito os judeus, que não tem nada a ver com o cristianismo. Tá certo? Mas nós fomos lá e copiamos ele. Mas também é falta de inteligência chamar essas festas de pagãs. E elas estão celebradas por cristãos, né? Que na celebração não se adora para Deus pagãos, ídolos pagãos. Não é isso? As festas pagãs são celebradas por pagãos, para os seus deuses lá, para deuses pagãos. Né? Tá certo? Então, quer dizer, chamar a festa de Natal de uma festa pagã
Eu acho que é uma falta de inteligência aí. Tá certo? Só porque eu botar uma camisa verde, você não vai me chamar de palmeirense, né? Então é isso. Mas, mesmo assim, com essa falta de fundamento bíblico, a gente não pode deixar de lembrar que o Natal também é uma excelente oportunidade para se pregar o Evangelho. Tem muita gente que se sente assim triste, né? Solitária, melancólica nessa época, né? Então, se a gente quiser realmente fazer a diferença nessa época, a gente tem que fazer alguma coisa assim positiva e construtiva. Ao invés de sair por aí queimando árvore de Natal, recusando presente, né? Botando com a Bíblia na cabeça do Papai Noel, a gente tem que pregar o Evangelho, né? Contar a verdadeira, né, missão de Jesus. Por que Jesus nasceu para estar nesse mundo? Ele nasceu para poder morrer numa cruz, para levar seus pecados e sua maldição sobre ele, para te dar a oportunidade da vida eterna ao lado de Deus. Então pensemos nisso, né? Mas não é por isso que você vai deixar de me convidar para a sua ceia de Natal. Amém? Fiquem todos com Deus.